Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, este é o programa Posso Crer no Amanhã. Bem-vindos, a minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Que bom nós podermos estar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Durante toda esta semana, nós estamos conversando com você e até motivando a todos a entenderem o que é a graça de Deus e os seus efeitos tão profundos na vida de um ser humano. Tenho mostrado também que fora da graça de Deus há uma possibilidade iminente de que uma raiz de amargura, de desgosto, de remorso brote da vida da pessoa e depois contamine a muitos. Esta é uma expressão da Bíblia que eu vou ler em alguns instantes. Mas o que é entendimento? Qual é o entendimento que temos sobre o que é a graça de Deus? Não existe um versículo na Bíblia que diga: graça de Deus é. Mas a graça de Deus é tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou e diz que isso seria o benefício para a nossa salvação. A graça de Deus é libertadora. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz: pela graça sois salvos. Pela graça. Então, a graça é tudo aquilo, é a obra completa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela transforma. Pela graça sois salvos mediante a fé. Quer dizer que a salvação vem pela graça quando se usa a fé, quando se crê na palavra de Cristo. Então, a graça de Deus tem um alcance, ela é lato sensu, ela tem a ver com cura, com transformação, com regeneração, com novo nascimento, é remédio, é libertação. A graça de Deus é maravilhosa. O único caminho para a salvação é a graça de Jesus, é a obra de Jesus, é a palavra de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome e não há outro caminho para a salvação, é por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, a fé é um dom de Deus. Então, quando eu ouço a palavra da verdade, esse dom da fé vem à minha vida, eu posso acreditar, eu posso crer, eu posso confessar, e então Jesus é o meu Senhor, ou passa a ser o meu Senhor. Então, a graça de Deus tem a ver com santidade, tem a ver com justificação, tem a ver com perdão, tem a ver com esse resgate que só Deus, em sua imensa graça e sabedoria, pode proporcionar ao ser humano. Graça é justiça, graça é santidade, graça é sabedoria, graça é transformação. Pela graça. Agora, só esta graça pode transformar o mais profundo, intenso, aquele que é um pecador, transformá-lo num homem santo, numa mulher santa. Só a graça de Deus pode fazer isto. A lei de Moisés não pode fazer, nem pôde.
A lei é o ministério de condenação e de morte. Paulo veio ensinar a igreja a apostatar de Moisés. A graça é poderosa, é dom de Deus. A lei é inútil, é fraca, nunca salvou ninguém. Quer dizer que se eu seguir os preceitos de Moisés, eu não sou salvo. Se eu enveredar pelos caminhos do jejum, da vigília, do sacrifício, do pagar o preço, eu não sou salvo. A salvação vem pelo reconhecimento e o confessar a Jesus Cristo como Senhor e, claro, receber todos os benefícios da sua obra, uma obra eterna. A graça me salvou. Eu sou um homem salvo. Eu sou um homem transformado. Eu sou um homem regenerado. E olha, a religião nunca pôde fazer isso por mim. Durante mais de 21 anos, eu servi a igreja romana. Eu conhecia todas as regras, todas as leis. Eu era um adorador de Nossa Senhora de Fátima, de São Judas Tadeu. Eu me benzia, eu rezava o terço. Mas eu vou lhe dizer, eu não passava de um limitado religioso. Eu não tinha uma experiência real com Deus. Eu sequer podia dizer, Abba, Pai. O Espírito do Senhor não testificava com o meu espírito que eu era filho de Deus. Por isso, a minha vida era os trancos e barrancos, como a humanidade vive. Era um verdadeiro ioiô. Um dia lá em cima, nos céus, outro dia no inferno, um dia salvo, um dia condenado. É isto que a religião faz na vida das pessoas. A religião não salva. Então, Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, ele disse assim no versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Diz que fora da graça de Deus pode brotar uma raiz de amargura, um remorso, uma dor existencial. As pessoas tantas vezes, por não conhecerem o poder do Espírito Santo, por não conhecerem esta relação com Deus vivo, o Deus vivo, uma relação viva, elas têm a sua consciência maculada. Elas não têm uma consciência livre, limpa, pura. Por isso sofrem tanto. Então Deus disse, Miguel, vá à televisão, vá à rádio e promova a minha graça, promova a minha reconciliação, promova o meu perdão eterno, as minhas misericórdias. Porque senão, a raiz de amargura brota. Brota perturbando a vida da pessoa. Então é isso que ele disse, raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, o que é uma vida de uma pessoa sem Jesus, sem a graça do Senhor? Ela pode ser religiosa, ela pode até andar com uma Bíblia debaixo do braço, ela pode até ir a um lugar que tem uma placa dizendo que é igreja, mas igreja não salva, religião não salva, leis humanas não salvam, doutrinas humanas não salvam. É a graça, é por graça. Paulo disse isso. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele era um cidadão romano, ele era hebreu dos hebreus, ele era zeloso com a lei, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era do Sinédrio, ele conhecia as leis, ele era um homem para a sociedade, um top. Mas ele não conhecia Deus, pelo contrário, perseguia a igreja, consentiu na morte de Estevão, até que um dia, exatamente como este dia, ele ia a caminho de Damasco e ele viu uma luz, caiu do cavalo e no chão somente ele viu esta luz e ouviu esta voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, aquele homem empoderado,
cheio do poder da carne e do poder humano. Estava ali, reduzido a nada, a pó, a coisa nenhuma, no chão, caído de um cavalo, amedrontado, ficou cego. Ele percebeu que todo o seu empoderamento era nada diante de Deus. Que aquele poder transformador da graça de nosso Senhor Jesus Cristo havia chegado à vida dele. E ele disse: Senhor, naquele momento, a sua eleição, a sua predestinação se manifesta. Pela graça sois salvos. Você sabe, a graça de Deus muda tanto, muda, mas transforma tanto, que o medo da vida, a culpa, não encontram mais guarita no coração de uma pessoa a quem Deus manifestou a sua graça. Não machucam mais. Você sabe, amargura, culpa, isso é um espírito do mal. Medo, depressão, angústia, isso é fé no inimigo. Isso é fé no inimigo. Então, eu me dirijo a você que está num ciclo, quem sabe há décadas, sem qualquer mudança, sem qualquer transformação. Você que está vivendo confuso, você que é literalmente um escravo nas tuas emoções aferidas, no teu coração há batalhas grandes que querem te matar, roubar e destruir. Tem brotado uma espinha de amargura, você tem contaminado sua esposa, seu marido, seu local de trabalho, você se sente tremendamente infeliz, doente, amargurado. Uma alma amargurada, ela não vive, ela é uma prisioneira. Ela é uma prisioneira. É uma alma desgostosa. Quantas vezes as pessoas chegam ao fim da vida, 80, 85, 90 anos, e olham para trás e dizem: oh, eu me sinto amargurado, eu deixei de fazer isso, eu deixei de viver. Há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer, e há outras que morrem sem nunca ter vivido. Mas ouça, nosso Senhor Jesus Cristo lhe ama. Você é uma pessoa preciosa para Deus. Deus não te chamou ou não te criou para você viver aí doente, atolado em problemas, andando em círculos sem mudanças. Não foi para isto que você foi criado. Você precisa tomar uma decisão consciente, forte, definitiva, consciente para Deus. Então, este reconhecimento da sua incapacitação, porque o ser humano, muitas vezes, é Deus para si mesmo. Isto leva ao pó, isso leva à angústia, isso leva à amargura. Mas Deus tem a capacidade de tirar do pó, do monturo, da aflição. Isto Ele faz por graça, por graça. Não tem que pagar preço, não tem que jejuar, não tem que sacrificar, tem que reconhecer. Paulo disse isso. A minha suficiência vem de Deus. E aquele homem que tinha um currículo espiritual e um currículo secular tremendo, ele chega uma hora e disse: olha, o conhecimento de Jesus é tão mais importante que eu considero toda a minha vida como um lixo. O conhecimento de Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A mim, pessoalmente, foi a graça de Deus que me levou a mudanças profundas, a transformações profundas, porque eu fui
um pastor e um cristão legalista. Você sabe, muitas pessoas perguntam, mas qual é o sinal de que Jesus está para voltar? É o engano. É a mentira de Satanás. Então você vê aí nos canais de televisão, rádio, muitos programas que você vê que é o engano de Satanás para enganar os eleitos, se possível. Mas quando alguém pode estar cego, perdido no meio do tiroteio espiritual da vida, quando ela ouve esta graça, a graça transforma, a graça muda a vida. A graça é a resposta de Deus para as tuas necessidades. Eu tenho falado durante esta semana na vida de Pedro e de Judas. Os dois negaram Cristo. Judas, que era um filho da maldição, ele, o filho da perdição, ele se enforcou. Mas Pedro entendeu que um erro dele, que levou a uma amargura tremenda, quando ele ouviu cantar o galo pela terceira vez, que ele chorou amargamente. Ele negou o Senhor Jesus Cristo, mas ele tinha uma expectativa de que ainda havia uma solução. Ele voltou a ser um pescador. E quando ele estava à beira da praia, voltando a ser um pescador, depois da morte e ressurreição do Senhor, Jesus lhe apareceu ressuscitado. E naquele momento, naquela praia, ele conheceu a força mais poderosa do universo. A força mais poderosa do universo não é aquela bomba atômica. Não é aquela bomba de gases venenosos. A força mais poderosa do universo é o amor incondicional de Deus. Então a graça e o amor de Deus se manifestaram. Pedro foi salvo. A graça o transformou. Aquele pecado, aquele remorso dele ter negado o Senhor Jesus Cristo, quando ele conheceu a graça verdadeira, ele se reconciliou com o Senhor. A graça transforma para sempre. Então não perca esta graça de Deus. Não permita a amargura negativa. Então aquele amor incondicional, olha nos olhos de Pedro, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e diz: Pedro, olhe para mim. Eu vou lhe mostrar que o meu amor incondicional por você o arrancará dessa prisão da amargura, desse espírito de amargura que você está, que chorou tanto por ter me negado, mas eu vou lhe mostrar que eu lhe perdoei. Eu tenho um chamado para você. Eu estou me reconciliando com você e você se reconciliando comigo. Experimente agora o meu amor. Eu vou lhe dar uma missão. Você já entendeu o que é a mentira de Satanás? Você já entendeu que a carne não serve? Você já entendeu que a vaidade não tem lugar ou não pode ter lugar? Você já entendeu que quando você vai contra a minha palavra, a amargura, o remorso, a dor, a angústia, o medo, as tensões chegam à vida do ser humano? Você teve uma experiência forte. Agora eu vou te dar uma missão mais poderosa e mais forte. Apacente as minhas ovelhas. Seja um pastor. Cuide das minhas ovelhas. E você sabe que naquele primeiro discurso de Pedro, mais de 3.000 almas se converteram. No primeiro discurso de Pedro. Ele passou a ser um instrumento de Deus. E é isso que Deus quer fazer da tua vida. Ele quer eliminar, passar uma esponja embebida no sangue de Cristo, eliminar a amargura que tem brotado da tua vida, esse espírito de vitimização, você achar que não presta, que não é ninguém,
que é gordo, que é magro, que é feio, que é bonito, que é rico, que é pobre, que é alto, que é baixo. Deus vai eliminar isso tudo da tua vida. Ele tem uma missão para você. Seres um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pai, uma mãe espiritual, um empresário, um magistrado, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, uma dona de casa, um estudante, um militar, um artista, um esportista de Deus, que reproduz a glória de Deus através de um novo nascimento que está sendo operado agora por este meio de comunicação. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Você que achava que havia nascido apenas para uma pequena profissão limitada, Deus pode fazer de você um homem grande, uma mulher grande e poderosa. Você que tem tantos empreendimentos engavetados, não sai nada do papel, você não consegue dar um passo, você começa um negócio, desiste. Há pessoas que têm uma carteira de trabalho com 50 assinaturas de empresa, jamais ninguém quer te dar emprego, amado. Sabe que você foi até hoje uma pessoa amargurada, sem rumo de vida, mas hoje é o dia. Aquele encontro naquela praia, onde Pedro conheceu o poder mais poderoso do universo, que é o amor incondicional de Deus, se manifesta agora em sua vida. Você que, e eu tenho sido seguido aqui pela televisão, pela rádio, de alguns irmãos padres da Igreja Católica que sabem que o contexto religioso não salva ninguém. Eu vou lhe dizer uma coisa, renuncie à sua batina, renuncie à lei, renuncie à religião para seguir ao Deus vivo. Case, tenha filhos, seja feliz. O celibato não é de Deus. Deus disse que quem aspira ao episcopato tem que ser marido de uma mulher, ter filhos sujeitos dentro de casa. Então, vida de ministério, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tem a ver com família, tem a ver com constituição de família. O indivíduo não pode dar um conselho num confessionário a um homem que está passando um drama dentro de casa se ele não conhece o que é viver um drama dentro de casa. Então, seja corajoso. Você que é um pai de santo, uma mãe de santo, você sabe muito bem que você não se sente feliz com isso aí. Você percebe que você diz, eu tenho estado enganando os filhos de santo. Largue isso tudo, venha para a igreja, traga todo mundo. Deus tem um plano para você. Acabe com essa amargura que está contaminando tanta gente. Seja feliz. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Hoje é quarta-feira e temos a oportunidade de lhe fazer um convite. Logo mais às 7h30 da noite, vamos ter um grande encontro aqui na Cristo Vivo. O tema é família. Vamos conhecendo os ensinamentos surpreendentes da Bíblia a respeito da família. Surpreendentes. Sua família pode se tornar uma família feliz, forte, sólida, bem estruturada. Afinal, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e ter uma família quebrada, uma família infeliz? Deus tem algo para você. Nosso telefone é 30 17 90 90. Nosso culto hoje, 7h30 da noite, Rua Maricá 320, no bairro Jacarepaguá, Rua Paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres. Quero lembrar-lhe também que domingo que vem será domingo de Páscoa, dia 16. Nós vamos ter a mensagem da Páscoa pela manhã, 9 da manhã, e à tarde uma grande cantata, um espetáculo espiritual com música, dança, teatro, balé, street dance, coral, solistas, uma festa imperdível. Aceita o meu convite. Deus tem uma vida nova para você. Amém? Nós aguardamos por você. 30 17 90 90, fale conosco, temos bispas e pastores para lhe atender e aconselhar. Lembre-se de uma coisa, toda a estrutura da nossa igreja é baseada na Bíblia. A Bíblia é inerrante, não erra. A verdade está aqui. Se você coloca a sua vida sobre a Bíblia e viva a palavra, não há erro para você, nunca mais. Você vai viver
a plenitude da vida. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Cristo Vive, nós dizemos graça e paz. A verdade te libertou. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.